Olá, queridos alunos e alunas da nossa EBD, é com muita alegria que nós estamos aqui para a nossa última lição desta revista que nós começamos, né? Vestindo a camisa, nós somos o time de Deus, tivemos muitas lições, aprendemos muitas coisas e hoje nós vamos para a nossa última lição. Isso não quer dizer que as nossas aulas vão acabar, porque nós iremos continuar, se Deus quiser, até nós nos encontrarmos, né? Até que haja a oportunidade de estarmos unidos presencialmente. Mas enquanto isso, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos orar para começar a nossa aula? Senhor, nós somos gratos por mais um domingo, por mais uma aula, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, que nos ensina, nos exorta. Obrigada, Senhor, por essa palavra e pela oportunidade que nós temos através da tecnologia de chegar à casa dos alunos. E como sempre tenho pedido ao Senhor, que não chegue somente uma informação, mas que essa palavra chegue ao coração daquelas pessoas que estão nos assistindo. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, que nos instrua com a Tua palavra, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a nossa aula, então? Página 52, lição 16. Como eu falei no início, nós estamos encerrando a nossa revista nesse domingo com esta lição que diz: em todo jogo há regras e juiz. Durante toda essa revista nós falamos que nós somos um time de Deus e um time ele tem os jogadores, tem o juiz, tem as regras. Quem lembra aqui da Copa do Mundo? Eu acho que vocês assistiram pelo menos uma Copa, né? Duas, vocês eram bem pequenos. E nessa competição de jogo de futebol, principalmente, há regras. E se os jogadores não obedecem às regras, eles são prejudicados e prejudicam todo um time, né? Então, nesse jogo de futebol, há também um juiz, que é a pessoa responsável para verificar se as regras do jogo estão sendo obedecidas ou não. Então, quem é que obedece? O juiz. Aqui, nesse primeiro tópico da nossa lição, nós temos aqui, acompanha aí na página 52 da sua revista. Sua Bíblia e sua revista já devem estar com você. Quem obedece ao juiz? As ordens dos pais são ignoradas e desobedecidas, a palavra do professor não é ouvida nem atendida, falam mal do pastor da igreja e da liderança, as pessoas mais velhas não são tratadas com distinção e respeito, o policial e o agente de trânsito são desrespeitados, as leis da escola, da cidade e do país são desprezadas, assim não dá. Ninguém obedece às regras, ninguém segue as normas, ninguém obedece ao juiz. Romanos 13:1 vai falar do nosso dever como povo de Deus de obedecer às autoridades. Diz assim, ó, Romanos 13, versículo 1. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmo a condenação. Então, todas as autoridades que nós temos na nossa vida, por exemplo, na sua vida, você tem 11, 12 anos, quem são as autoridades na sua vida? Seus pais, sua mãe, seu pai, as pessoas mais velhas, talvez você more com alguém mais velho ou tenha parentes mais velhos, avô, avó, tios, essas pessoas são autoridades. Os pastores na igreja, o professor, não só da IBD, mas o professor da sua escola, o professor da sua natação, o professor do inglês, são autoridades. E outras autoridades que existem na nossa vida também. Então a revista colocou algumas autoridades. E nós precisamos obedecer a Deus. Quando nós não obedecemos a essas autoridades, nós estamos sendo rebeldes. Lembra da aula sobre rebeldia? O que aconteceu com o rei Saul? O que aconteceu com Caim por causa da rebeldia deles? Então, a rebeldia ela vem quando nós não obedecemos a essas autoridades. E hoje a nossa lição eu vou falar que nesse jogo que nós estamos como time de Deus, há regras e há um juiz que está ali coordenando para saber se essas regras estão sendo obedecidas, coordenando o jogo. E a nossa lição, na parte 2, vai dizer quais são
as regras. Então, nós temos aqui estabelecidos 5 regras e essas regras estão na palavra de Deus. A nossa maior regra é a nossa Bíblia, a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática. Então, essas regras estão aqui. Eu gostaria que vocês acompanhassem esses versículos comigo. O primeiro aqui, nós estamos na página 53. Letra A, obedeça a seus pais ou responsáveis. Gente, pai, mãe, sua avó que cuida de você, sua tia, tem alguém responsável por você? Certamente tem. Você é menor de idade, você precisa de alguém que esteja cuidando de você. Qual é o seu papel nesse momento? É obedecer essa pessoa. Efésios 6, 1 e 2 diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Deus estabeleceu assim. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te prolongue os dias. Ainda há uma promessa nessa regra que Deus colocou para nós. Então Deus estabeleceu assim, por que eu tenho que obedecer o papai e a mamãe? Porque Deus é justo, Ele estabeleceu dessa forma e lembra, para nos proteger. Pai e mãe é guarda-chuva de proteção. Deus estabeleceu isso para o nosso bem, por nos amar, nós temos pais para obedecer, estar debaixo dessas regras. E obedecer aos mais velhos. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Pedro, procura na sua Bíblia aí, gostaria que você lesse também. 1 Pedro 5,5, tá aqui na nossa revista, né? 5,5, eu gosto de ler na minha Bíblia. Diz assim, ó, 1 Pedro 5,5. Semelhantemente, vós jovens, sede submissos aos mais velhos e cingivos de todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O que está dizendo aqui? Que eu preciso obedecer e ser submisso a uma pessoa mais velha. Às vezes você tem um vovô que parece que ele não sabe de nada, que parece que, esse vovô fica falando cada coisa sem sentido, o vovô não sabe nem gravar um áudio. Mas aquele vovô, aquela pessoa que é mais velha que você, foi estabelecida por Deus como autoridade sobre sua vida. Então, se seu avô der uma ordem a você, você precisa obedecer. Obedecer aos mais velhos. Na sua escola, talvez tenha alguém bem com mais idade do que seu professor, do que o diretor, aquele tiozinho que está ali no portão. Eu vou obedecer, ele não sabe de nada. Não, nós temos que obedecer as pessoas mais velhas. E a outra parte daqui da nossa revista, letra C, diz obedecer aos professores e líderes. O que são os professores? Os professores da escola, os líderes do OANSE, o líder da escola dominical, aquele professor, a tia Vitória. Nós precisamos obedecer aos professores e aos líderes. Eles são autoridades, são instituídos por Deus, né? E aqui o versículo de Hebreus 13:17 diz assim, obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por suas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, os nossos líderes, quando eles derem uma direção, nós devemos ser obedientes. Tudo isso vai glorificar o nome de Deus. A nossa obediência, né, vai glorificar o nome de Deus. Porque se nós não obedecemos, nós estamos sendo rebeldes. A rebeldia é pecado. O nome de Deus não é glorificado com o pecado. Então, todo o objetivo dessa lição que a gente está vendo é o quê? É glorificar o nome do nosso Deus. A nossa atitude de obediência às autoridades, às regras, elas glorificam o nome do nosso Deus. E nós somos criados para a glória de Deus. Isso faz com que a nossa vida cumpra a função para a qual Deus a estabeleceu. Professores e líderes, e obedecer aos seus patrões, ao chefe. Vocês ainda não trabalham, vocês ainda não têm um chefe no seu trabalho, mas seu pai tem um chefe, sua mãe tem um chefe. E essa lição para os adultos também, a Bíblia é muito clara. Eu só vou obedecer pai e mãe só quando eu estiver na escola, quando acabar a escola, e quando eu começar um trabalho. Devo obedecer aos meus chefes, devo obedecer aos patrões. 1 Pedro 2,18, está aqui na nossa revista também, você pode ler o versículo aqui na revista, que diz assim, sede servos
Sede submissos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos. Sabia que se você tiver um chefe ruim, um chefe mau, você deve se submeter a ele? Lembrando, gente, que eu já falei aqui sobre obediência, quando é que a gente não deve obedecer? Quando essas pessoas nos orientarem a fazer uma coisa que a Bíblia diz que é pecado. Por exemplo, um chefe fala para o seu funcionário desviar um dinheiro e aquilo é corrupção, aquilo não é honesto e você, como funcionário, vai fazer isso? Você não precisa obedecer o seu chefe se isso acontecer. Mas se o seu chefe for alguém correto, e apesar de ser correto, ele é mau, ele não trata bem os funcionários, ele fica dando coice nas pessoas, tratando mal, não diz bom dia, ele atrasa o salário, ele faz coisas muito ruins, a Bíblia fala que ainda assim eu preciso obedecer. E essa regra de obedecer o que está na palavra de Deus, ela serve para as pessoas mais velhas na minha família. Se alguém mais velho na minha família pede para me fazer uma coisa que a Bíblia diz que é pecado, eu tenho que chamar meu pai e minha mãe e dizer, olha mãe, o tio fulano quer que eu faça isso. E eu não vou fazer porque é pecado. Você deve conversar com seus pais sobre isso. O seu professor lá na escola, o diretor, quer que você faça uma coisa que você sabe que Deus não vai se agradar, você tem que conversar com seus pais. Mas se as regras elas estão de acordo com a palavra de Deus, eu preciso obedecer. Obedecer aos patrões. O próximo item é o quinto. Obedeça às autoridades, que é o versículo de Romanos que nós lemos, Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, o nosso presidente da República, ele ganhou a eleição porque nós votamos, mas Deus permitiu que ele fosse eleito. Teve a permissão de Deus. Deus está no controle de tudo. Nós temos o governador no nosso estado, nós temos a prefeita, nós temos os deputados estaduais, nós temos os vereadores do nosso município. Essas pessoas são autoridades instituídas por Deus. Nós temos o delegado de polícia, nós temos os guardas, nós temos o pessoal do trânsito. Por que na blitz eu tenho que parar? Por que a minha carteira de habilitação tem que estar em dias? Por que eu tenho que obedecer aquele guarda quando ele diz que não é para entrar naquela rua? Essas pessoas são autoridades instituídas por Deus e a Bíblia fala que elas são instrumentos de Deus. Sabia? Então eu preciso obedecer às autoridades também. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes são se as praticardes. Então aqui a Bíblia ainda promete, Deus ainda promete na sua palavra, João 13:17, que nós vamos ser felizes se nós obedecermos às autoridades. Por exemplo, uma coisa que nós temos feito, a nossa prefeita, o governador também, eles fizeram um decreto, que é uma espécie de lei, de regras, né? Onde eles disseram que nós não podemos nos reunir na igreja nesses dias, não só na igreja, mas no shopping, nas praças, em vários lugares, porque existe uma pandemia, existe um vírus, para que as pessoas não sejam contaminadas, porque não tem hospital para todo mundo, e existe essa regra agora no nosso estado. Será que as pessoas estão obedecendo essa regra? A gente está vendo tanta gente sendo contaminada, tanta gente na rua. Claro que tem pessoas que precisam sair, pessoas que precisam trabalhar, pessoas que precisam ir para os hospitais, mas e as que não precisam, né? Então a gente tem que pensar nisso. As autoridades, elas hoje estão emitindo regras e essas regras são para nossa proteção. Então nós precisamos obedecer. Um exemplo disso é esse momento que a gente está passando. E o terceiro tópico da nossa revista, quem vence, quem perde. Não basta conhecer as regras, nós temos que cumpri-las. Se conhecemos as regras, mas não obedecemos, significa que sofreremos punição. Se quisermos jogar até o final e alcançar a vitória, nós temos que seguir as regras e obedecer ao juiz. Então, o juiz aqui é o nosso Deus. Ele está observando de que forma a gente tem vivido e se a gente tem obedecido as regras. E se a gente não obedecer as regras, o que ocorre? As consequências. E as consequências não são boas. Porque as consequências da rebeldia,
A rebeldia é pecado e a consequência do pecado, ela é muito ruim para nós. Ela vai trazer sofrimento para a nossa vida. Quem desobedece só tem a perder. Então, se você escolhe desobedecer, Deus não vai obrigar você a obedecer. Deus não obriga ninguém a obedecer. Ele nos deu a sua palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Ele deseja que a gente obedeça porque Ele quer nos proteger com a obediência, porque Ele nos ama muito. Mas se nós não quisermos obedecer, Ele vai obrigar? Não. Mas nós vamos colher as consequências da desobediência. E as consequências, elas são difíceis. Deus estabeleceu sobre nós vários tipos de autoridades. Ele as usa para nos proteger, para cuidar do bom convívio de todos na sociedade. Então, os nossos pais, quais são as consequências se a gente não obedecer aos nossos pais? Nossos pais nos ensinam a obedecer, eles nos mostram o caminho que a gente deve seguir. Por exemplo, seu pai diz que você tem que estudar. Esse é o tempo de você ir à escola, de adquirir conhecimento, porque lá na frente você vai precisar de uma profissão para sustentar a sua família, se você for homem, se você for mulher, um local bom para você trabalhar, ou se você quiser trabalhar na sua casa, sua mãe tem ensinado as coisas de casa, mas você não quer aprender. Ah, não quero aprender esse negócio de cozinha. Mas amanhã você vai casar, você vai precisar fazer uma comida. E aí, as consequências disso? Né? E um menino que não quer trabalhar, não quer estudar, não quer ter um bom emprego para sustentar a sua família. Qual vai ser as consequências disso? A família dele vai passar necessidade. Então, tudo que seus pais têm orientado você tem um plano de Deus para ser realizado. E esse plano de Deus ele vai ser realizado quando nós nos submetemos e quando nós passamos a obedecer. Quem obedece só tem a ganhar. Se eu obedeço, eu estou debaixo da proteção de Deus e os planos perfeitos de Deus, eles vão ser estabelecidos na minha vida. As consequências da minha obediência é que os planos de Deus vão se realizar na minha vida. Deus estabeleceu um plano, esse plano tem um caminho, esse caminho é a obediência. Aos pais, às autoridades, aos líderes. Se eu obedeço, esse plano vai ser realizado. Se eu não obedeço, não tem como. E como que a gente vai praticar isso? Como que a gente vai para a parte prática dessa lição? Primeiro eu tenho que conhecer as regras dos jogos. E conhecer as regras do jogo é conhecer essa palavra, a palavra de Deus. Não tem como obedecer se eu não conheço as regras. Eu chego num local, quais são as regras aqui? Eu posso acender essa luz? Eu posso usar essa câmera? Quais são as regras daquele local? Quais são as regras da minha casa? Quais são as regras da igreja? E tudo está estabelecido na santa palavra de Deus. Essa é a nossa regra maior, nossa regra de fé e prática. Primeiro eu preciso conhecer, por isso eu preciso da leitura da palavra todos os dias, por isso eu preciso orar para que Deus me ensine essa palavra. Obedecer, a segunda coisa prática, se eu já conheço as regras, agora eu vou obedecer. Ai, mas é tão difícil obedecer, minha mãe ela inventa tanta coisa. Você precisa obedecer. E a terceira é fazer uma avaliação. Onde é que você tem desobedecido essas regras? Onde é mais difícil para você obedecer? Ah, é difícil, tia, porque eu tenho que arrumar o quarto todo dia, mas aí eu tô assistindo uma série na internet, e aí eu só quero assistir série, e aí eu deixo para depois, eu não obedeço, a minha mãe vem, briga, tem um problema sério na minha casa. Então, cuidado, talvez a sua área não seja essa, talvez seja outra coisa que você não está conseguindo obedecer. Então, faz uma avaliação. Aonde eu estou obedecendo e onde eu estou desobedecendo, porque você precisa eliminar a desobediência, para que você não sofra as consequências dessa desobediência. Toda desobediência é pecado, e todo pecado nos afasta de Deus e traz consequências horríveis para a nossa vida. Então, meu desejo, o desejo do meu coração é que você obedeça a palavra de Deus, para que Deus realize o plano dele na sua vida. Vamos orar? Vamos pedir a ajuda de Deus, pois somente Ele pode nos capacitar a obedecer. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo de Deus para obedecer a sua palavra. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos
e te agradecemos porque o Senhor nos deixou as regras instituídas na tua palavra. O Senhor nos mostrou o teu padrão para seguirmos. Mas queremos dizer, Senhor, que nós não conseguiremos atingir esse padrão e nem te obedecer se o Senhor não nos ajudar. Que o teu Espírito Santo nos instrua, nos faça lembrar aonde nós estamos sendo desobedientes. Que o teu Espírito Santo nos traga arrependimento genuíno em nosso coração, para que de fato nós venhamos te obedecer e te obedecer de forma completa, Senhor. Ajuda-nos a obedecer aos nossos pais, obedecer os nossos líderes, ó Deus, os professores, obedecer, Senhor Deus, as autoridades instituídas pelo Senhor, Pai. Obedecer aos mais velhos, Senhor Deus, dá-nos amor uns pelos outros. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. E se alguma autoridade dessa nas nossas vidas vier nos instruir contrário à tua palavra, que o teu Espírito Santo nos abra os olhos e nos faça ver e possamos assim buscar a ajuda de alguém. Abençoa cada aluno, Senhor Deus. Sabemos que esse tempo em casa ele tem sido estendido, mas sabemos, ó Deus, que isso também tem sido permitido pelo Senhor. Peço que o Senhor proteja cada família desse vírus, ó Deus, que o Senhor esteja guardando cada aluno, Senhor Deus, cada familiar. E muito obrigada por essa oportunidade, Senhor Deus, de transmitir essas aulas, de concluir essa revista. Em nome de Jesus. Amém.